Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele, está iniciando uma aula agora de português. Eu vou fazer a interação com o chat, vou ser a professora moderadora dessa aula. O tema da aula é Análise Estilística, Conectivos, com a professora Márcia, de português. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Gostaria de falar para vocês que é uma honra estar aqui falando com vocês. Vocês estão aí tão apreensivos para que as aulas retornem, as aulas presenciais. Então, lembrando que essa aula que eu vou oferecer para vocês hoje é uma readaptação dentro do PPT. Então, não tem como uma aula de língua portuguesa falar de conectivos através do PPT. É como se fosse colocar o Brasil dentro de São Paulo. É um programa vasto da linguagem, tá? Vamos lá. Quais são as habilidades que nós iremos trabalhar hoje? Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos morfossintáticos, identificar, localizar e reconhecer os diversos usos da norma padrão de outras variações linguísticas, reconhecer valores semânticos, estabelecer relações lógico-discursivas, analisando os valores argumentativos dos conectivos. Lembrando também que essa atividade ela estará no caderno de vocês, no caderno do aluno disponível nas páginas 97 e 98. É importante lembrar que vocês devem estar sempre alinhados aos seus professores para dar seguimento a essa atividade. Quais são os objetivos que vamos tratar aqui? Fazer com que o saiba compreender e interpretar as conjunções, os conectivos, em diferentes gêneros, como literários, jornalísticos, tira, charges, entre outros. Então aqui, qual a importância dos conectivos? Eles também são chamados de conectores ou articuladores do discurso. São palavras ou expressões que ligam frases e orações, possibilitando a construção de uma sequência de ideias. Então, lembrando, alunos, que saber desses conectivos nos empodera no modo da produção textual, tá? Vamos fazer uma recordação agora do que é o período simples, tá? É aquele formado de apenas uma oração com um único verbo, ou seja, toda a oração, sentença, ela gira em torno de um verbo, né? Então, a partir do verbo, cria-se um período simples. O período simples é um exemplo. Quando Ricardo e Camila saíram, já era tarde e não havia pessoa alguma na rua. Ou seja, nesse caso, houve a inserção de vários verbos, né? Foi o quê? Criado um período composto, né? Vamos aqui. Primeiro exercício. Primeiro exercício, eu peguei esse pequeno trecho do livro de Machado de Assis, que é a carteira, né? Se vocês quiserem acessar o conteúdo completo desse livro, vocês acessem aí o domínio público. É só digitar lá, domínio público, que já vai direcionar vocês a esse site, tá? É a carteira de Machado de Assis. Esse conto, ele é muito bom, gente. Eu vou dar só um pouquinho de norteamento sobre esse conto. Ele fala, esse Honório aí, achou uma carteira na rua, tá? E essa carteira tinha muito dinheiro, tinha muita coisa escrita, tá? Então eu só vou direcionar só para estimular a leitura, tá? Então aqui, vamos lá, atividade. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo
um homem que estava à porta de uma loja. E sem o conhecer, desculpa pessoal, sem o conhecer, lhe disse rindo: olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez. É verdade, concordou Honório, envergonhado. Então, a partir dessa atividade, o que eu quero que vocês façam? Vocês verifiquem o número de períodos existentes, tá? Vocês, 3 minutinhos para a resposta, pessoal. Vamos lá ver a interação de vocês no chat, né? O David disse que são 5. Renan falou que foram 3. Ezequiel, 6. E o Tiago disse que são 10. Tá correto, professora Márcia? Olha, o Tiago foi o mais que se aproximou da resposta, tá? Então, no próximo slide, aí vamos verificar as respostas, né? Para visualizar melhor. Então, temos ali: olhou, né, o primeiro verbo da primeira sentença. Viu uma carteira. Abaixar-se já é outra sentença. Apanhá-la, guardá-la. Foi obra de alguns instantes, ninguém o viu. Salvo um homem que estava à porta de uma loja. Chamando a atenção para esse salvo, que a gente pode confundir com o verbo, né, o verbo salvar. Porém, nesse caso aí, ele está substantivado. Ele está no valor de exceto um homem que estava à porta de uma loja. Então, aí já temos 8 sentenças. Próximo slide conclui que haviam 15 sentenças. Então, o período com 15 sentenças. Então, que eu chamo a atenção de vocês, estudantes, que vocês verifiquem, reconheçam os verbos, para vocês analisarem que ali se trata de uma oração. Então, foram 15 períodos simples dentro
dessa parte do texto da carteira de Machado de Assis. Façam a leitura desse texto, vocês vão amar o livro, tá? Vamos lá. Passamos agora para o primeiro conectivo, que é a oração coordenada assindética e sindética, tá? Eu coloquei um exemplo ali na oração coordenada assindética. Carmen saiu, dormirei um pouquinho, tá? Oração coordenada sindética com conjunção com conectivos. O exemplo: Célia selecionou todos os livros e guardou somente os de romances, né? Vocês, alunos, observem, né, que ali há um conectivo e, né? Ele faz a conexão da oração. Célia selecionou todos os livros e guardou somente os de romances. Lembrando que vocês devem estar alinhados aos seus professores, às suas escolas, pegar o material, né, o material que é o de apoio à apostila do aluno, tá? Vários sites que tem para vocês fazerem a pesquisa, nesse site que eu falei para vocês, domínio público, vai ter toda essa atividade, toda essa matéria à disposição de vocês. Quantos tipos de orações coordenadas existem? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e a conclusiva. Fazendo também somente uma observação, infelizmente, numa aula de conectivos, não dá para a gente contemplar todos os conectivos em 45 minutos. Então, a gente faz uma observação, uma revisão e nortear vocês de uma melhor forma, tá bom? Não esquecendo que vocês podem rever as aulas, acessar aqui o material disponível. Então, vamos aqui. A oração coordenada sindética aditiva, ela expressa a ideia de adição, tá? As suas conjunções e locuções. Por que locuções? Porque são duas palavras ligadas uma à outra. O e, ele é considerado como uma conjunção. O mas também, ele é uma locução. Como também, bem como, além disso, disto. Mas ainda, não somente, como também e entre outras. Temos aí um exemplo. Os alunos não apenas estudaram, como também tiraram a nota máxima. É isso que nós, professores, queremos. Nós queremos que vocês estudem, se dediquem. É um momento diferente, diferenciado. Precisamos nos adaptar às mudanças. Precisamos ter bom senso, disciplina. A disciplina sempre vai nos levar sempre à frente, tá? Vamos ao próximo exercício, tá? Peguei também esse trecho do livro, né, de Machado de Assis, que ele fala sobre a almada, né? É um conto narrativo em 8 contos, 8 versos, que é um herói cômico. Além de ser um herói, ele é cômico. Então, vale a pena vocês fazerem a leitura desse livro, tá? Ele também está disponível nesse site que eu citei para vocês, domínio público. Vamos lá. Canto primeiro. Musa celebra a cólera da almada, que a fluminense igreja encheu de assombro. Uma outra observação. É em forma poética. Só que, infelizmente, quando a gente vai transcrever no PPT, ele perde a sua forma, né, original. Então, eu peço para vocês que façam a leitura e vocês vão poder ver esse trecho no original. E saudoutrou, né? Essa linguagem, ela é uma linguagem arcaica da época, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês identifiquem no trecho a oração coordenada sindética aditiva. Essa que eu acabei de explicar para vocês, que é uma conjunção que indica adição, soma. Então, por favor, alunos, estudantes, interajam aí no chat, façam a participação de vocês e façam as suas respostas. Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem as respostas.
importante, né, interação com o chat, né? Vocês estarem aí digitando, perguntando, falando sobre as dúvidas também. Parece que não entenderam muito bem a pergunta da professora e ela vai repetir para vocês. Interagem, tá? Interaja, entre assim no chat, digita aí se você tiver com alguma dúvida, porque a gente tá de olho aqui para vocês, tá? Professora Márcia, você pode, por gentileza, repetir a questão para os alunos? Com certeza. Então, caros estudantes, a pergunta é o seguinte: dentro desse pequeno trecho, tá, de Machado de Assis, existe uma oração coordenada sindética aditiva. Vocês terão que localizar através da conjunção, tá, qual que é o trecho onde indica a oração coordenada sindética aditiva. É somente isso. Muito bem, legal, agora estão participando, agora eles entenderam a questão. Vamos lá, então, ver as respostas de vocês? O Lucas falou que é a frase "a magna e a temerosa guerra". A Teici Carvalho, a oração se encontra no segundo período. Pedro Augusto, e quanto mais uma defendiam. E o Gabriel falou que a Fluminense Igreja encheu de assunto. Vamos lá, então? Eles se ativeram a conjunção "e", né? Mas esse "e", ele tem que estar conectado ao verbo da primeira oração e o verbo da segunda oração. Senão não há a classificação da oração coordenada sindética aditiva. Vamos lá ao próximo slide que tem a resposta. Eles teceste com dóceis mãos os imortais capelas. Essa é a resposta. Tá, eu sei que é um trecho complicado, é um trecho que eles não se ativeram, né, porque é uma linguagem arcaica. É por isso a importância. Quando nós, professores de língua portuguesa, pedimos para que vocês se apoderem da linguagem, leiam livros da literatura. Nós temos que aprender a analisar os conectivos em todos os tipos de produções textuais, não somente na linguagem do dia a dia. A literatura, ela tem que ser apreciada, e os professores de vocês sempre estão orientando vocês a fazer essa interação com a literatura, né? Vamos ao próximo slide. Obrigada pela participação de todos. Estão aqui falando que é para repetir. Isso é importante, interagir sempre. Vocês estão animados em aprender e isso é muito importante. Passamos agora à oração coordenada sindética adversativa. Ela expressa a ideia de oposição
de contraste e compensação. As conjunções e locuções coordenativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, senão, apesar disso, mesmo assim, entre outras. Então eu coloquei como exemplo: Josefa acordou atrasada, mas chegou a tempo ao consultório médico, tá? Então aqui vocês vão interagir através do chat, dando a opinião de vocês, dando exemplos. Então eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês elaborarem, com o uso das conjunções, alguns exemplos de orações coordenadas sindéticas adversativas. 2 minutinhos, tá, pessoal? Vamos lá, dando as suas respostas. Bom, vamos lá ver então as respostas, né, do chat. O Tiago elaborou a seguinte frase: João não queria uma festa, mas ganhou do mesmo jeito. O Wesley elaborou a frase a seguir: fui à padaria comprar pão, só que não estavam prontos, creio, né? E a Maria Júlia também mandou uma frase: queria comer pizza, contudo irei comer lanche. Correto. Então a participação de vocês está sendo bem positiva, né? O João, aí ele colocou exemplo. Se você tivesse colocado a conjunção porém, né, os pães não estavam prontos, estariam mais correto aí, João. Mas é isso mesmo, pessoal. Mandem aí para isso tudo que estamos aqui por vocês, estudantes. Vamos lá. Temos o próximo exercício, tá? O exercício 3. E pôs à mesa o maço de bilhetes do banco e revólver engatilhado. A cena tomava um aspecto dramático. O meu primeiro ímpeto foi acordar o Dr. Vaz a ver se ajudava por ele punha um homem pela porta fora. Mas receei com razão que, vendo um gesto meu nesse sentido,
o desconhecido executasse a segunda parte do seu discurso. Novamente, peguei um trecho, tá, das obras de Machado de Assis, como eu falei para vocês. Acessem o domínio público, vocês terão todas essas obras à disposição para leitura, tá? Então, essa atividade, como eu falei para vocês, das orações coordenadas sindética adversativa, vocês irão identificar nesse trecho qual que é a oração coordenada sindética adversativa. Darei para vocês 3 minutos aí, tá ok? Vamos lá para a resposta, interajam aí com a Dani, professora Dani, né, professora? Tá? Façam a resposta de vocês. Muito legal a participação de vocês, né? Para nós professores é super importante essa interação do aluno para saber, né, se vocês estão entendendo a aula, né? A professora Márcia fica muito feliz que vocês participem, porque daí dá um norte para ela continuar a aula e ver quais são as dúvidas pertinentes ao assunto, tá? Vamos ver então a resposta de vocês. O Guilherme e o Everton falaram que a frase é mas receei. A Vitória e o David falaram que a frase é a mas receei com razão. E a Maiara falou da seguinte forma, né, a frase pela porta fora, mas receei e com razão. Então a grande maioria acha que é mas receei e com razão. Tá correto, professora? Estão totalmente corretos, é isso mesmo, estão interagindo de uma forma positiva, é isso que nós queremos, professores, lembrando que isso é só uma retomada, isso é só o resumo, vocês têm que estar conectados com os professores de vocês, interagindo sempre, buscando inúmeras formas de interagir dentro dos conectivos, tanto que naquela atividade que eu passei, alguns não entenderam, porque a falta da literatura, tomar posse de vários tipos de produções textuais, para podermos analisar corretamente, tá? Então, aqui um aluno falou, né, antes de passar para o próximo slide da resposta,
mas receou e com razão. Ali temos a conjunção e. Então, a resposta é somente ali, mas receou, tá? Vamos lá. Então, essa é a resposta, estudantes, né? Vocês estão de parabéns, estão interagindo corretamente. Lembrando que a aula é somente uma retomada, não dá para nós aprofundarmos dentro do tema, tá? É o pouco tempo, e também fazer toda uma aula dentro do PPT, não tem como nós passar com intensidade a atividade, tá? Passamos para o próximo. A oração coordenada sindética alternativa, ela expressa a ideia de alternância ou escolha, tá? São as conjunções ou, ora, já, quer, seja, talvez, nem e entre outras, tá? Eu coloquei como exemplo ali, lembrando que as orações coordenadas, elas se coordenam através dos conectivos, porém tem que haver verbo nas duas orações, senão elas não interagem corretamente, tá? Ou Isabela estuda ou não poderá mais assistir a Netflix aos finais de semana. Fazendo também a observação que os conectivos, temos que trabalhar ele dentro de uma realidade, dentro de um texto, tá? Aqui não tem como a gente buscar vários textos dentro do PPT, então eu tenho que trabalhar assim fragmentos, ok? Então aqui outra atividade para vocês, sabedores das conjunções, né? Da alternativa, eu quero que vocês interajam através do chat, tá? Mandem suas respostas aqui, que a professora Daniela estará repassando para mim as respostas, tá? Darei para vocês aí 2 minutinhos para essas respostas. Estou de olho aqui no chat, estão participando bastante, né? Estão bem ativos aí nas respostas. E o Rafael respondeu uma típica resposta, né? Uma frase que as mamães usam muito. Ou coma todos os vegetais, ou não vai comer sobremesa. O Ludiel, ora ele come, ora ele bebe. O Denner, ou você arruma um trabalho, ou vai morar na rua. A Raíssa, ou você faz todas as lições, ou vai ficar sem celular. Eu acho que essa aí é bem pertinente para o momento, né? Nossa, as respostas estão ótimas.
magníficas. Eles são bem rígidos, né, com eles mesmos, né? Eles interagem de uma forma que é a realidade deles, é isso mesmo. Usar exemplos da realidade, porque aí fica mais complementado assim a atividade, né, e a matéria, né? Parabéns, alunos, estudantes, isso mesmo. Vamos à próxima. Oração coordenada sintética e explicativa, ela expressa ideia de explicação ou justificativa, né? Temos aí um exemplo: Mauro e Andréia não andem sozinhos à noite, pois é muito arriscado. Tá? Então aqui eu vou dar um minutinho para vocês darem uma resposta. Pode ser, pessoal? Vamos aí ao chat. 1 minuto. Bastante interação aqui, muitas respostas. E aí vamos pegar uma resposta, né, para ser mais resumido. A Vitória: não reaja a um assalto, pois o bandido pode atirar em você. Essa é uma frase legal para um exemplo? A frase está correta, né? Apesar assim do que infelizmente, né, a violência ela existe, né, em todos os lados, mas está correto. E vamos à próxima aí, pessoal. Obrigada pelo acesso, a participação de todos. Agora, finalmente, vamos à oração coordenada sintética conclusiva. Ela expressa a ideia de conclusão, as suas conjunções, logo, por isso, portanto, pois. Tem que observar que esse pois é colocado depois do verbo, né, para não se confundir com a explicativa. Assim, por seguinte, então, pelo, consequência, desde modo, com isso e por isto. Temos exemplo aí: Paulo e Maurício brincaram muito, então tiveram um dia excelente, tá? Então aí vamos elaborar alguns exemplos, né? Vou dar para vocês aí, para vocês interagirem no chat, 1 minuto somente, tá, pessoal? A Juliana respondeu aqui, ó: vou usar máscara porque é bom para todos. Uma ótima frase, é isso aí mesmo. Vamos utilizar máscara, né? Vamos ver se está certa, se está correta a frase. E eu vou me despedindo de vocês, agradecendo o convite, da professora Márcia. Muito obrigada também pela interação de vocês. Uma boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Complementando aí a resposta da aluna, que foi muito interessante, o uso da máscara é necessário devido ao afastamento social. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela participação.